Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um dos crimes mais misteriosos dos Estados Unidos, que até hoje não tem solução. Ganhou todas as manchetes do país na época, o caso da Dália Negra. Seu nome verdadeiro era Elizabeth Short. Ela nasceu em 29 de julho de 1924. Ela era a terceira filha de 5 filhas. Seu pai construiu um pequeno campo de golfe, onde ele dava aulas, só que com a crise de 1929, a falta de emprego, a fome e toda a crise que abalou o país, esse campo de golfe acabou falindo e ele perdeu grande parte dos bens da família por causa da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1930, ele forjou a própria morte. O que ele fez? Ele estacionou seu carro numa ponte e desapareceu. Então, chegaram à conclusão de que ele tinha se suicidado e tinha se jogado dessa ponte. E ele foi dado como morto. Com isso, a mãe da Elizabeth, ela teve que criar 5 filhas sozinha. Então eles precisaram se mudar para um apartamento pequeno. Quando ela fez 16 anos, ela começou a ter várias crises de asma. Então o que a mãe dela fazia? Enviava ela para Miami para passar o inverno, porque era quente o ano todo em Miami e como ela tinha crises de asma no frio, e em Boston no inverno neva muito e é muito frio e para ela ficaria muito pior. Então ela era enviada sempre, todos os anos, para passar o inverno em Miami. Depois de um tempo foi descoberto que o pai da Elizabeth estava vivo, não só isso, como morando muito bem na Califórnia. Quando ela fez 19 anos, ela foi para lá para morar com ele. E em 1943 ela foi presa por oferecer álcool a menores de idade. Depois da prisão, ela foi enviada para a cidade da mãe de volta. E depois de um tempo, ela resolveu se mudar para a Flórida. Lá na Flórida, ela conheceu um major das Forças Aéreas dos Estados Unidos, só que logo ele teve que viajar, porque como estava na época da Segunda Guerra Mundial, e ele fazia parte das Forças Aéreas Americanas, precisava viajar. E aí ele sofreu um acidente aéreo e acabou tendo que se recuperar na Índia. E aí de lá, ele mandou uma carta para Elizabeth pedindo ela em casamento, dizendo que quando ele voltasse, eles se casariam. Só que antes disso acontecer, ele sofreu outro acidente aéreo e acabou morrendo. Então, eles nunca chegaram a se casar. Em 1946, 6 meses antes de sua morte, a Elizabeth voltou para a Califórnia, né? Porque ela estava morando na Flórida. E aí ela decidiu tentar sua carreira de atriz, que sempre foi o seu sonho, mas o máximo que ela conseguiu foi trabalhar com pessoas que trabalhavam em produções de Hollywood. Mas para ela já era um começo. Ela já estava fazendo contatos. Só que ela acabou sendo amante desses produtores de Hollywood, tentando conseguir alguma coisa e nunca conseguiu nada. E aí vem o fatídico dia 15 de janeiro de 1947. Por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos, uma mãe com uma filha de 3 anos estavam caminhando por uma rua em Los Angeles quando avistaram algo que parecia ser um manequim quebrado. Quando elas chegaram perto, elas perceberam que não era um manequim, mas era um corpo de uma moça. Um corpo extremamente pálido, com os cabelos extremamente escuros. Esse corpo, ele estava partido no meio, da cintura para baixo, o corpo estava num lugar e da cintura para cima ele estava em outro. E a boca dela estava totalmente rasgada, de orelha a orelha. Era uma cena horrível, horrenda. E aí, mais pra frente, foi encontrado um saco de lixo com que parecia ser sangue misturado com água, com algum tipo de líquido. A polícia foi chamada, chegou ao local do crime, mas é Los Angeles, né, gente? Então, muito paparazzi, tudo é muito exposto. E chegaram vários paparazzi no local, tiraram fotos, fizeram vídeos. E muitas pessoas também foram chegando, o que foi prejudicando, porque o local do crime foi totalmente contaminado. No local do crime, o que a polícia achou de mais útil foram marcas de pneus e de sapatos masculinos que não foram identificados. Bom, mas por que esse nome Dália Negra? Então, um ano antes tinha sido lançado um filme chamado Blue Dahlia, que contava a história de um assassinato extremamente misterioso. A moça encontrada, ela usava uma flor de dália negra no cabelo. Então, os repórteres acabaram apelidando ela de Dália Negra, o crime da Dália Negra. Não por não ter sido reconhecida, porque ela foi. Porque como ela já tinha sido presa, as digitais dela estavam no sistema, então a FBI localizou muito rápido quem era. Viram que era Elizabeth Short, que ela tinha desaparecido há mais ou menos uma semana. A investigação. A primeira coisa que a polícia constatou foi que aquele não era o local do crime. O local estava extremamente limpo, ou seja, ela foi morta em outro lugar e foi deixada ali para alguém encontrar. Foram também encontradas marcas nos pulsos e nos tornozelos da moça, condizentes com tortura e que ela tinha sido amarrada e que ela tinha sido arrastada até ali. Bom, apesar de terem encontrado um saco com sangue, não foi possível fazer muita coisa porque na época não tinha muita tecnologia forense, né?
A gente tá falando de 1947, começo de 1947. Então, não tinha muito o que fazer. Como estava o corpo? O corpo da Elizabeth estava, como eu já disse, partido no meio, da cintura para cima e da cintura para baixo. Era um corpo nu e os intestinos dela foram posicionados embaixo das nádegas para que ninguém visse. Viram também que o corpo ele tinha sido cortado com uma precisão incrível, o que indicava que tinha sido feito por um bisturi e por uma pessoa profissional, mais especificamente por um médico experiente. A polícia descobriu que a causa da morte foi hemorragia, traumatismo craniano e vários golpes no rosto. O rosto dela estava totalmente deformado. E só depois da morte, o seu corpo foi cortado ao meio. Bom, esse caso causa até hoje discórdia entre a população, porque muitas teorias foram criadas que ela poderia ter sido assassinada por alguém relacionado a esse major que ela iria casar. Outras pessoas falam que pode ser alguém querendo se vingar por ela ter sido amante de vários produtores de Hollywood, né? Pode ter sido uma esposa com raiva ou alguma coisa do tipo. Ou até um desses amantes também. Mas até hoje a polícia não tem uma resposta para isso. As provas forenses não puderam ser identificadas por causa da tecnologia e do tanto de gente que estava no local. Infelizmente, a gente consegue encontrar as fotos do corpo dela, onde foi encontrado, porque muitas fotos foram tiradas por paparazzis e muitos jornais queriam dar a notícia. Quem quiser ver é só pesquisar no Google Crime da Dália Negra que vai aparecer. Bom, até hoje é um mistério, sem solução. É um crime bem estranho e bem passional, né? A gente vê que a pessoa tinha muita raiva dela, porque para mutilar um corpo, da forma que ele foi mutilado, tem que ter muita raiva. O caso se tornou tão famoso, inclusive na primeira temporada de American Horror Story, conta um pouco da história da Dália Negra, né? E eu particularmente acho uma história muito triste. Era uma moça muito jovem, ela tinha só 22 anos e o seu sonho de ser atriz nunca se realizou. Chegou perto, mas nunca se realizou. Ela também tinha o sonho de ser muito famosa e ela foi, né? Até hoje, mas por um motivo horrível. Então, assim, é muito triste a gente ver como terminou a história dela, mas ela sempre vai ser lembrada, né? Ela era uma moça muito bonita, tinha os cabelos bem escuros e os olhos bem azuis, então, assim, ela chamava muita atenção, ela era bem bonita. Foi uma perda muito horrível para a família, né? Porque você perder um ente querido já é uma coisa dolorosa. Perder da maneira que foi, tipo, além de ser assassinada, ela foi mutilada e foi exposta. E não foi encontrado também o assassino. Bom, gente, então, essa foi a história da Dália, Elizabeth Short, que morreu muito cedo. Se eu esqueci alguma coisa, comenta aqui. E vocês, qual a teoria vocês acreditam? Bom, eu particularmente acho que pode ter sido alguma coisa envolvida assim com os produtores de Hollywood, alguém com muito ódio dela. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que eu traga outras histórias de crime, deixa aqui nos comentários para eu saber, me segue lá no Instagram. Não esquece de curtir, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.